Olá, boa tarde a todos. Começando mais uma aula raiz hoje. É a nossa aula número 21. Estamos muito felizes e gratos por estar aqui passando tanto conhecimento para você, massoterapeuta. Vamos lá. Seja bem-vinda, bem-vindo à nossa aula semanal número 21. Essa é uma aula que acontece todas as quintas-feiras, horário de meio-dia, 12 horas, horário de Brasília, para você que quer ganhar mais de R$ 7.000 por mês com massagem. Aqui eu te mostro o caminho para transformar a sua paixão em um negócio próspero e previsível. Vamos ver o que você vai ver hoje, o que você vai aprender sobre essa aula, né? A aula que é a jornada do cliente da massagem, do primeiro contato ao pós-atendimento. Você vai aprender como mapear a jornada do cliente desde a primeira mensagem que ele te manda até a fidelização. O que fazer em cada etapa para aumentar confiança e conversão. Como organizar o seu primeiro contato para não perder a venda logo no início. Como conduzir a avaliação, atendimento, fechamento sem parecer insistente. Como estruturar o pós-atendimento para gerar retorno, pacote e indicação. Como usar comunicação, postura e acompanhamento para vender com naturalidade. Os erros que fazem a cliente sumir depois da primeira sessão e um plano prático, exatamente, como sempre fazemos nessas aulas de 7 dias, para você ajustar a sua jornada e vender mais. Lá no final dessa aula, você vai entender que a venda não acontece em um único momento. Ela acontece ao longo de toda a jornada. Quando você organiza cada etapa, a cliente se sente segura, volta mais vezes e compara menos e compra com mais facilidade. Antes de começar essa aula, eu gostaria que você se inscreva no nosso canal do YouTube, deixe aqui o seu like e ative o sininho para as notificações. E olha, eu vou te contar algo que é só um contexto, tá? Teve uma fase em que eu pensava que a venda acontecia só na hora de falar do valor da massagem, mas eu percebi que isso é só uma parte da história. Na verdade, a cliente ela começa a comprar muito antes de deitar na maca. Ela compra quando vê a sua postura, quando percebe a sua resposta, quando entende a sua clareza, quando percebe organização, quando sente segurança no atendimento e quando recebe um pós-atendimento profissional. Quando eu comecei a olhar para a jornada inteira, tudo mudou. Eu parei de depender de convencer a cliente e comecei a construir confiança etapa por etapa. E isso fez toda a diferença, não só no fechamento dos pacotes, mas na recorrência, na indicação e no valor percebido do meu trabalho. Principalmente quando a técnica tem nome, método e posicionamento, como é o caso da massagem lipo sem corte. E se você está aqui por primeira vez, eu gostaria que você escrevesse nos comentários de que cidade você está falando. Para mim é muito importante saber quem me segue, quem está recebendo desse conhecimento, que é o universo da massagem, lipo sem corte. Então vamos lá. O que é a jornada do cliente na massagem lipo sem corte, né? O que é essa jornada? Eu vou destrinchar isso para que você tenha as coisas muito claras na sua cabeça, tá? Vamos lá para o mapa mental que eu já deixei aí para você ir vivenciando essa jornada nossa com mais facilidade. O que é a jornada do cliente na massagem? Vamos lá. Jornada é o que chamamos, né, o caminho completo da cliente. É o primeiro contato, é a resposta, é o agendamento,
É a chegada, a avaliação, o fechamento, o pós-atendimento, o retorno e é também a indicação, né? Então, aqui em francês eu chamo isso do parcours cliente, mas a gente chama como jornada do cliente, né? Então, você tem aí para você ter ideia do que você vai vivenciar na massagem. Se uma dessas etapas falha, a conversão cai, né? Então, vamos fazer aqui, deixar aqui claro, qual é a etapa que você pode ser que você está fazendo errada? Vamos lá? Então, eu vou destrinchar isso aqui para você. Talvez a gente faz por falta de tempo, a gente faz por falta porque a gente não viu, mas que tem que estar atenta se o seu objetivo é realmente converter. Resposta lenta gera perda, tá? Falta de clareza gera desconfiança, bagunça no atendimento gera insegurança e pós-fraco gera sumiço da sua cliente. Eu quero te deixar claro algo que eu sempre vou bater nessa tecla, tá? A sua cliente, isso tem que ser algo muito claro para você. Ela não compra, ela não deveria comprar só uma sessão. Então tá, Joy, o que essa cliente compra, né? Vamos lá. Ela compra, nesse caso, ela compra resultado, ela compra segurança, ela compra a direção e ela compra resultado. Ela compra experiência, sobretudo. É o primeiro dos nossos tópicos, né? Ela compra experiência. Tenha isso muito claro na hora de você vender uma sessão. Vamos para algo também que acontece aqui, que é o primeiro contato dessa cliente, quando ela chega na sua presença, né? O que acontece? Vamos destrinchar. O primeiro contato é onde muitas vezes a venda já se perde. Tá, e o que você está fazendo de errado nesse primeiro contato para que essa venda não vá para frente, né? Então, um dos erros mais comuns aqui, que eu vou destrinchar para você, é o seguinte. O erro mais típico e mais comum é você demorar para responder seco, mandar preço antes de entender a necessidade da sua cliente, né? Tudo isso enfraquece o valor percebido e enfraquece também a vontade dessa mulher de estar com você, de vir até você, né? Vamos para o próximo passo. Vamos para o próximo passo. O que o primeiro contato precisa gerar? Ele precisa gerar rapidez, ele precisa gerar clareza, confiança, ele precisa gerar a necessidade de ir para o próximo passo, tá? A pessoa chega, primeira vez, você tem que gerar tudo isso nela. E vamos lá para um modelo de resposta simples que você pode mandar antes de mais nada para sua cliente, para que ela entenda que você realmente está interessada no problema e não só em vender uma sessão, que é um modelo de resposta muito simples, tá? Oi, tudo bem? Me conta rapidinho qual é o seu objetivo com a massagem para eu te indicar qual que é a melhor opção, né? Rápido, vai direto ao ponto, você não está aí enchendo linguiça e você fica bem na fita, vamos dizer assim, com essa cliente, né? Então, o que você deve evitar nesse primeiro contato? É o contato mais frio, né? Essa primeira vez que ela vem até você. Texto longo demais,
promessas milagrosas, falar de desconto logo de cara, parecer indisponível, né? Então tem que ter muito cuidado nessa primeira parte. E vamos para algo que é de suma importância e que você tem que colocar o máximo de profissionalismo possível, que é o agendamento e a confirmação. Essas são duas chaves que já por si só vende, né? Então, o seu agendamento ele deve ser muito objetivo, né? O que que tem que conter neste seu agendamento? O agendamento precisa ser claro, objetivo. Você tem que colocar o horário muito certo, a duração, o valor, o endereço, uma orientação básica para quando essa mulher chega na sua presença, né? E outra coisa também que eu gosto muito de deixar claro é uma mensagem muito clara que a minha agenda está cheia e que eu preciso ter a certeza da confirmação deste horário por parte dessa cliente. Isso gera escassez, né? Então, essa cliente vai te respeitar mais quando já no primeiro agendamento você faz esse. Você responde com profissionalismo, você usa essa forma objetiva de se mostrar presente, né? E confirmação é algo que gera confiança nessa mulher, né? É uma mensagem simples, que pode ser também ligada à sua própria agenda, né? Que o seu horário já está confirmado para tal dia, tal hora. Chegue com 10 minutos de antecedência. Avisa para ela que qualquer alteração me avise, né? O que eu já tinha falado, com antecedência para que eu possa me reorganizar, deixando muito claro que você está comprometida com a sua agenda. O que isso comunica? O que tudo isso comunica, né? Isso aqui comunica respeito, postura profissional, valor do seu tempo e do tempo dela também, né? Então, aqui você deixa muito claro que seu tempo ele é de fato muito valioso, né? E ela vai entender isso. É a primeira mensagem que você cria com esta sua paciente, o cliente. Vamos para o primeiro momento onde essa mulher chega, né? Como que é a sua reação? Como que você tem que reagir, né? É aqui onde que a sua cliente ela decide de voltar antes mesmo de começar essa massagem, tá? Olha, tá aqui. A recepção ela vende o ambiente limpo, o cheiro agradável e suave, a marca muito bem organizada, a postura acolhedora, uma fala segura, né? Então, tudo isso marca muito para sua cliente se ela quer vir ou não estar com você. O que ela percebe aqui é que as pessoas já observam, já julgam no primeiro olhar, né? Então, ela vai saber se você está pronta de fato para recebê-la. Ela vai entender se o atendimento é sério, se ela está em boas mãos, né? E pequenos detalhes que aumentam a conversão diretamente, porque ela se sente de uma certa forma valorizada, protegida também, né? É isso aqui: pontualidade, privacidade, higiene, educação. Eu vou só dar um, um mostrar um caso aqui que são os casos das minhas clientes que não gostam de fotos. Elas não gostam. Então, toda vez que eu vou usar uma foto, por exemplo, eu tenho muito em conta a privacidade dessa cliente.
e aí eu peço para ela se eu posso ou não usar a foto, né? Assim como a higiene, ela saber que tudo que está sendo usado é trocado na frente dela, para ela entender que tudo está muito limpo. A educação na forma de me comunicar com ela. Isso é a segurança no toque que fala por si só, né? Vamos para avaliação e atendimento. É a certeza de transformar necessidade em um plano e vender, né? Como que você faz essa sua avaliação? Como que ela está sendo feita até agora? O que que você entende como essa avaliação, né? Que é o primeiro contato que você tem com aquela sua cliente. Na avaliação, você entende o ponto de partida, né? A queixa principal dessa cliente, quais são os objetivos, o histórico que ela viveu, se ela passou por algum trauma, alguma doença, né? Os limites que ela tem, aonde que ela quer chegar, até que ponto que ela quer chegar. Existe uma pergunta que eu sempre faço: o que você deseja ser dentro de 3 meses, quando a gente terminar essa nossa experiência juntas, né? É a pergunta que eu faço antes mesmo de que ela tenha certeza se ela vai estar comigo ou não. Eu já planto uma semente na cabeça dela, deixando claro que a gente tem uma jornada a vivenciar juntas, né? Frequência ideal, sempre estou comunicando em que todas as semanas nos vamos nos ver e que em algumas semanas será possível que seja 2 vezes por semana. Para quê? Para que os resultados sejam ainda mais visíveis. E é no atendimento que você reforça a sua confiança e a confiança que essa cliente tem em você. Tudo isso aqui são tópicos para vocês, de fato, treinar o tempo todo. Se aprende treinando, tá? Você vai explicar o passo a passo, explicar o que está fazendo, qual vai ser o próximo passo, por quê, o que significa o que você está fazendo, que base, que fonte você aprendeu isso, né? Conta uma história do procedimento do seu método, por exemplo, avisa o que a cliente pode sentir. Olha, agora eu vou colocar quente, eu vou colocar uma temperatura quente, agora vai ser frio, agora eu vou usar essa peça. Enfim, todo esse diálogo muito profissional para ir guiando a sua cliente nessa jornada. Assim como ajustar a pressão, perguntar se ela está sentindo dor, mostrar de fato que o seu cuidado é real. No final dessa jornada dela, ela não vai sentir que ela está sendo empurrada a comprar um pacote, né? O que você está fazendo aqui é criando um enredo e você recomenda esse caminho, né? Pelo que vimos hoje, por exemplo, eu recomendo sequência para você ter um resultado consistente. Pelo que vimos hoje, eu te recomendo a começar por 5 sessões, ou 10 sessões, ou 12 sessões, seja lá qual for o seu produto, né? Que a gente até viu uma aula que estará aqui no link, né? Na bio, aqui no link desse vídeo de hoje, a aula falando sobre construção de pacotes prêmios. E vamos para o fechamento, né? Como apresentar o próximo passo sem fazer pressão, sem ficar com cara de vendedora de loja de sapatos, sabe? Que todo mundo sai correndo. Pois é, a gente evita isso aqui. Então, como que vamos fazer isso? Como que faremos esse fechamento? A melhor forma. Não termine nunca a sua sessão dizendo tchau, vai com Deus, mesmo que você esteja muito apressada, porque você tem outras clientes. Logo mais, você vai ter aqui um exemplo de fechamento.
Olha, hoje eu vi que o seu corpo responde muito bem quando há frequência. Para você evoluir de forma mais consistente, eu recomendo um plano de tantas sessões, de tantas semanas, né? Então, você já deixa claro que você sabe do que você está falando e do que você está fazendo, né? Qual é o segredo dentro disso aqui? Que você não vai estar implorando, você está orientando, e quando há clareza, o pacote vira consequência. Ela vai querer estar com você. É bom estar com você. Você sabe, é a famosa frase. Você conhece o seu terreno e você confia no seu taco e você mostra que você confia no seu taco, tá? É isso aqui que estamos construindo juntas, massoterapeuta, hoje. E o pós-atendimento, né? Pós-venda, o que que fazemos aqui? Onde muita gente esquece que pós-atendimento também é venda. O pós é continuidade, ele mostra que você está acompanhando. Ele fortalece a relação, né? E ele cria memória de valor. É muito importante a memória de valor. Que ela vai ser sempre lembrada. E ela vai sempre lembrar que com você ela viveu algo de forma diferente e excepcional. O que, que você envia, então, depois da sua sessão, né? Sempre depois da sua sessão. Um agradecimento curto, uma observação positiva, uma orientação simples de cuidado, o próximo passo sugerido. Sugerido, tá? Sugira. Exemplos de mensagem que você pode mandar para essa cliente. Assim que ela termina, né? Obrigada por hoje. O seu corpo respondeu muito bem ao atendimento. Beba água, evite exageros. E se você quiser manter essa evolução, eu recomendo seguirmos com tal frequência. Você está comunicando muito bem o que ela viveu e o que você pensa que é o melhor para ela. O que isso gera, né? Na cliente, na cabeça, na mentalidade dessa mulher. Gera retorno, gera indicação, gera pacote e gera recorrência. Vamos agora para o plano de ação de 7 dias para você reorganizar a sua jornada. Eu vou dividir em 7 dias, tá? Indicando o que você deve fazer em cada dia aqui. Plano de ação de 7 dias para você organizar a sua jornada. No dia 1, aqui eu vou colocar desse lado. Você vai escrever o seu fluxo do primeiro contato ao pós-atendimento. Dia 2. É interessante você copiar isso, escrever na sua agenda para você ter isso muito claro, tá? Crie uma mensagem padrão de resposta rápida, tá bom? Dia 3. São coisas que você pode ter guardado também num grupo em que você faz com você mesma no WhatsApp e você sempre vai ter ali.
Crie sua confirmação de agenda. Dia 4. Organize sua recepção e seu ambiente. Sobretudo, você está tudo bagunçado. Eu sempre falo que quando eu começo a lavar meus lençóis, passar lençóis, organizar tudo, a agenda também se mexe. É uma coisa impressionante isso. Como parece que tudo anda. Ajuste no dia 5, você vai ajustar a sua avaliação e o seu fechamento. Dia 6. Escreva uma mensagem de pós-atendimento. Aquele velho olá sumida, como que você tá? Mas escreva uma mensagem bonitinha. No dia 7, quando você já fez tudo, você já entendeu a dinâmica, você vai testar tudo isso que estamos falando com clientes reais e observa o que melhora na conversão de clientes. E na próxima aula, que vai acontecer na próxima quinta-feira, às 12, vamos falar sobre como sair do zero ao faturamento de R$ 7.000 na massoterapia. Caso você ainda não esteja inscrita para participar das aulas ao vivo, vai agora no Instagram, clica no link da bio, encontre aula raiz e se cadastre para receber o link e ser avisado assim que a live começar. Se caso você já esteja inscrita, me manda uma mensagem no grupo falando que quer marcar o seu café, o seu mapeamento estratégico, né, que era café virtual, que eu vou agendar um dia e um horário para conversarmos e analisar o que anda, como anda o seu negócio de massagem. É um momento muito poderoso para você poder entender onde você está e aonde você quer chegar, tá bom? Por aqui ficamos. Muito obrigada por seu tempo. E olha, se você ainda não está inscrita nos nossos canais, aqui em algum lugar aqui da tela, você vai ter toda a informação sobre a nossa conta no Instagram e na nossa conta também no YouTube. Muito obrigada. Fique com Deus. Eu te amo muito. Muito obrigada.